Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, o professor de Física. Hoje, neste vídeo, vamos continuar abordando o tema ondulatória. Para você que está se preparando para o Enem deste ano, é fundamental que assista esse vídeo até o final. No tema específico da aula de hoje, vamos tratar sobre a equação fundamental das ondas. Esta é uma expressão matemática que cai corriqueiramente nos Enems e nas provas de vestibular, tanto para uma aplicação mecânica com uso de cálculos, como também para interpretações físicas da expressão. Então eu peço que, se você não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, ativa o sino de notificações para serem lembrados quando o vídeo novo for lançado aqui no canal, e não se esqueçam de deixar aquele like, aquela curtida para nos ajudar. Vem aí a vinheta, em seguida eu retorno para fazer a abordagem teórica e depois resolver as questões junto com vocês. Bom, querido aluno e aluno, né? Nós já iniciamos o nosso estudo de ondulatória, né? A gente viu que uma onda nada mais é do que uma perturbação em um meio homogêneo e em equilíbrio, e essa perturbação vai fazer surgir um pulso que vai se propagar pelo meio, transportando energia, mas não transportando matéria. Lembrem-se, as ondas físicas, elas transportam energia, mas não transportam matéria. Acerca das ondas, nós já comentamos acerca da equação das ondas, falamos introdutoriamente acerca do MHS, movimento harmônico simples, cujos vídeos estão disponibilizados numa playlist que eu disponibilizo na descrição desse vídeo, o link para essa playlist. Também vou disponibilizar no card aqui em cima, clicando aqui em cima no card, você vai ter acesso a essa playlist também. Porém, eu peço que você primeiro assista aqui essa videoaula, depois você volta para assistir as outras, a playlist completa, tranquilo? Vamos lembrar de alguns elementos aqui que compõem essa onda e que serão necessários para que a gente entenda o que a gente chama de equação fundamental das ondas. Como o próprio nome diz, equação fundamental é porque ela é de suma importância na resolução de muitos exercícios de ondulatória. Então não deixe de ver o vídeo até o final. Se não entendeu, pausa, volta o vídeo e vê novamente, quantas vezes necessário for, para que o seu aprendizado seja satisfatório. Beleza, então vamos começar a nossa aula aqui. Vamos comentar aqui acerca do tema da aula de hoje. Bom, pessoal, para entendermos as ondas, vamos inicialmente representá-las. Aqui eu coloquei um desenho ilustrativo de uma onda, né, que se propaga em um meio em que a linha pontilhada seria a condição de equilíbrio, a posição de equilíbrio dessa onda. Portanto, vamos chamar isso aqui de linha média ou linha de equilíbrio. Os pontos mais altos dessa onda, acima da linha média, vamos chamá-los de crista. Então, aqui nós temos esses pontos, esses cumes, como sendo a crista da onda. E as regiões mais baixas da onda, abaixo da linha média, da linha de equilíbrio, vamos chamá-los de vales. A distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos. Vou representar aqui, ó, esse vale para esse vale. Essa distância aqui nós chamamos de comprimento de ondas e representamos pela letra lambda do alfabeto grego. Além disso, da linha média até a crista ou da linha média até o vale, essa alturazinha aqui na vertical, nós chamamos de amplitude. Vamos então colocar o nomezinho aqui para facilitar a vida de vocês. Aqui nós temos então a amplitude, como sendo essa distância vertical aqui, que eu vou destacar aqui com essa corzinha verde aqui. Isso aqui seria a amplitude da onda. Poderia ser da linha média até aqui embaixo, ó. E além do mais, nós temos que a distância entre uma crista e outra crista sucessiva, isso me dá o comprimento de ondas, mas poderia ser a distância entre um vale e outro vale sucessivo, isso também me dá um comprimento de onda. Ou ainda, se eu tiver a distância entre uma crista e um vale sucessivo, isso também é o comprimento de ondas. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Ficaria assim, ó. Veja,
um vale mais uma crista sucessiva, isso também me dá um comprimento de onda. O que chamamos de velocidade de propagação da onda é a distância percorrida por um ponto da onda. Lembre-se que esses pontos se deslocam apenas na vertical, porque a onda não transporta matéria. Então, seria percorrida por um ponto na vertical por unidade de tempo. Agora, imagine esse ponto aqui, ó, que eu vou ilustrar na figura. Imagine esse ponto aqui da figura. Então, vamos fazer o seguinte. Esse ponto aqui começa a vibrar oscilando verticalmente. Veja que, lembre-se que a onda ela não transporta matéria, transporta energia. Então, esse ponto vai oscilar da seguinte forma. Ele vem, desce, atinge o vale, aí começa a voltar, atinge a crista da onda, começa a descer e volta para a posição de equilíbrio. Na verdade, esse ponto não se moveu daqui para cá, que são dois pontos distintos. Eu estou apenas tentando ilustrar para vocês o que acontece com o movimento desse ponto verticalmente. Na verdade, ele está vibrando, ó, verticalmente, tá certo? O que está se propagando para a direita é a energia transportada pela onda, fazendo com que os pontos da mesma vibrem, subindo e descendo, subindo e descendo. Ou seja, o tempo para que ele complete uma oscilação corresponde exatamente ao comprimento de ondas. Então, eu posso escrever que a velocidade de propagação nada mais é do que, lembrando de cinemática escalar, a distância ou deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Ora, mais o deslocamento ou a distância percorrida aí seria exatamente o meu comprimento de ondas. E o intervalo de tempo para percorrer a distância completa aí seria o meu período, que já comentamos em outro momento. Período seria, então, o tempo necessário para dar uma volta completa no movimento circular ou completar uma oscilação no MHS. Então, isso aqui nós chamamos de período. E lembrando que há uma relação direta entre período e frequência, de tal forma que a frequência de vibração de uma onda nada mais é do que o inverso do período, certo? Agora, substituindo aqui nessa expressão, como é que ficaria? Ficaria então assim, ó. Vamos escrever essa equação de uma outra maneira, sem modificar, no entanto, o resultado matemático. Então, posso escrever que esse comprimento de onda eu afastei aqui do numerador. Se eu tirei ele aqui do numerador, vai ficar então 1 dividido, o período continua aqui no denominador. Ora, pessoal, mais essa razão 1 sobre t, o inverso do período, é exatamente a frequência. Portanto, eu posso reescrever essa equação como sendo velocidade é igual ao comprimento de ondas vezes a frequência. Essa expressãozinha matemática é a nossa famosa equação fundamental das ondas. É com ela que nós vamos resolver muitos exercícios de ondulatória. Como sempre o fazemos, vamos lembrar aqui das unidades de medida no sistema internacional. O comprimento de ondas no SI, ele é dado em metros, certo? Não se esqueçam. Isso aqui, metros. A frequência, ela é dada em hertz, Hz. E a velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. Pronto, pessoal. Dito isto, eu vou passar agora a questão para vocês. Vocês dão aquela pausazinha no vídeo, leiam a questão, tentem resolvê-la com base no que eu acabei de explicar. Depois você retoma o vídeo e vê a resolução. Tranquilo? Vamos lá. Está aí a questão. Eu quero que vocês dêem uma pausadazinha no vídeo, leiam e tentem resolvê-la sozinhos. Vamos então à resolução. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com essa informação, com frequência de 10 Hz. Eu já vou retirar essa informação aqui do lado. O diagrama mostra, num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. Na vertical você tem Y, que é a altura, seria a amplitude. Na horizontal você tem X em centímetros. X, portanto, aqui é o meu comprimento de ondas. Então, isso aqui corresponde ao comprimento de ondas, enquanto que isso aqui corresponderia à amplitude. Continuando a leitura. A velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo é, olha aí o comando da questão, a velocidade de propagação da onda é de
E um detalhe, ele disse em centímetros por segundo, facilitou ainda a nossa vida. Então vamos continuar retirando os dados aqui. Se ele quer em centímetros por segundo, eu não vou precisar alterar aqui, ó, as unidades dadas. Já estão em centímetros. Vamos determinar quanto equivale o comprimento de ondas. Lembre-se, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos, ou entre uma crista e um vale. Ou seja, nesta situação hipotética aqui, o meu comprimento de onda seria, ó, e aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho um vale. Essa distância entre a crista e o vale sucessivo, isso vai me dar o comprimento de ondas. Portanto, olhando essa situação, isso corresponderia a 8 centímetros. Então, vou colocar aqui nas informações. Comprimento de ondas, 8 centímetros. E ele quer a velocidade de propagação. Vou interrogar. Equação fundamental das ondas. Velocidade é igual ao comprimento de ondas vezes a frequência. Velocidade é igual ao comprimento de ondas, nós já temos, que é 8 centímetros, vezes a frequência. A frequência foi 10 Hz, mas não se esqueçam que Hz é o inverso de segundo, ou seja, 10 sobre segundos. Portanto, fazendo essa multiplicação aí, a velocidade de propagação, 8 vezes 10 vai dar 80, agora centímetros por segundo, como ele queria no problema. Isso daria a opção D de doce. D de doce. Viram? É uma aplicação simples, é uma aplicação que ele queria apenas saber se realmente você conseguiria extrair as informações de um gráfico dado. Isso é uma das habilidades que o Enem cobra do aluno, saber extrair informações de gráficos e tabela, e se você realmente conhecia a equação fundamental das ondas. Aplicação simples e direta. Mas vamos fazer mais uma questãozinha aqui para ver se vocês realmente estão afiados. Essa é uma outra questão de aplicação direta da equação fundamental das ondas. Pausem o vídeo, leiam a questão e tentem resolvê-las sozinho. Daqui a pouco eu volto para respondê-la junto com vocês. E a questão diz o seguinte: um menino na beira de um lago observou uma rolha que flutua na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Uma oscilação vertical, lembram-se, é ele estar aqui na posição de equilíbrio, seria ele estar na posição de equilíbrio, subir, descer, voltar para a posição de equilíbrio. Né? Portanto, seria assim, deixa eu ilustrar para vocês. Pronto, então ele subiu, desceu e voltou para a posição de equilíbrio, ou seja, ele percorreu um comprimento de ondas. E o tempo necessário para percorrer um comprimento de ondas nós chamamos de período. Portanto, aqui o período vale 2 segundos. Esse menino estimou como sendo 3 metros, ele estimou como sendo 3 metros a distância entre duas cristas consecutivas. Distância entre duas cristas consecutivas, galera, é o nosso comprimento de ondas. Ele estimou em 3 metros. Com com essas observações, o menino concluiu que, olha o que ele quer no problema, pessoal, o comando da questão. A velocidade de propagação dessa onda era de quanto? Ele quer a velocidade de propagação, eu vou interrogar. Ora, mas nós acabamos de ver que pela equação fundamental, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Porém, não nos foi dada a frequência, mas nós sabemos que a frequência ela é expressa como sendo o inverso do período. O período foi nos dado. Então, fica 1 sobre o período, que foi 2 segundos. Portanto, essa frequência vale 0,5 Hz, ou ciclos por segundo. Tendo esta frequência, nós vamos calcular a velocidade. A velocidade fica comprimento de ondas 3 metros, vezes a frequência 0,5, portanto, a velocidade vai dar igual a 1,5 metros por segundo, e isso me daria como opção correta o item C de casa.
Bom, galera, era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido direitinho o conteúdo. Se gostaram, se compreenderam, deixa aquele like para ajudar o nosso canal e até a nossa próxima aula. Forte abraço e muitíssimo obrigado.